Quem nunca se sentiu atravessado pela fala de uma pessoa? Seja por conta do tom de voz, das palavras que a pessoa usou, da expressão facial que ela colocou no momento em que ela falou aquilo. Enfim, independente do que foi dito, como foi dito, com certeza aquilo te atravessou a partir de uma memória, de uma experiência que você já vivenciou. Se aquilo de alguma forma te traz uma emoção intensa, é porque aquela fala daquele jeito, naquele tom ou aquelas palavras te lembram alguém que você já cruzou em algum momento da sua vida, provavelmente na sua família, que te faz ali estar naquela situação de opa, isso mexe comigo, isso tem uma memória, e é uma memória de dor. Esses gatilhos que a gente chama são porque nós somos constantemente atravessados por memórias de dor, de sofrimento que a gente teve no passado, a partir das nossas relações atuais. Eu falei no vídeo anterior que os relacionamentos, na verdade, eles são um portal para o nosso processo de autoconhecimento, porque de fato eles são, porque é por meio dessas relações que a gente consegue ter um entendimento de tudo aquilo que de alguma forma a gente quis esconder dentro da gente, mas que não tem como, a gente precisa olhar e esses relacionamentos eles trazem esse espelhamento. Se a gente ficar bastante atento, a gente consegue ter muito insumo para o nosso processo. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer um aprofundamento desse olhar, desse espelho e uma perspectiva principalmente relacionada a essa dualidade que a gente vive. Então, a gente está em um mundo em que as coisas têm polaridades. O quente e o frio, o certo e o errado, o bom e o mal, o claro e o escuro. Então, se a gente for observar, tudo que está ao nosso redor tem uma polaridade. Essa é uma das leis divinas, inclusive. Né? O universo ele é dual, ele é constantemente regido por essas polaridades. E as nossas relações também. Se a gente olhar por essa perspectiva, a gente consegue encontrar a polaridade nas nossas relações. E o convite do vídeo de hoje é exatamente esse. Então, as energias que transitam pelas nossas relações, elas estão sempre divididas em grupos de polaridade. Então, se a gente está em uma relação em que tem um algoz, você tem uma vítima, né? Sem a vítima não existe algoz. Se você está em uma relação de dependência, tem também independência em algum nível, né? Se você está numa relação de rejeição, tem o rejeitador e tem o rejeitado. Se você está numa relação de controle, tem o controlador, tem o submisso. Então observa dentro das relações, talvez as mais desafiadoras da sua vida, quais são as polaridades que se manifestam. Quem é que está fazendo o papel de quem ali? Se for uma relação de vítima e algoz, quem que é o algoz? E quem é a vítima? Observa. E quando você começar a observar dentro da sua relação, você também pode observar você mesmo. Então, se naquela relação você é a vítima, pode ser que em algum lugar você esteja sendo o algoz. Porque não tem como a gente estar numa polaridade sem estar na outra ao mesmo tempo. Toda vítima contém um algoz, todo algoz contém uma vítima. Todo rejeitador contém o rejeitado, todo rejeitado contém o rejeitador. Então, olha profundamente, porque sempre tem um pedacinho da outra polaridade naquela que está se manifestando. Então vamos voltar, por exemplo, da vítima e do algoz. Se você é a vítima, em algum momento você também é um algoz. E aí é muito delicado e muito desafiador a gente falar sobre isso, porque, claro, que a vítima não pensa de forma alguma que ela pode ser o algoz. Então ela tenta se proteger ao máximo de reconhecer isso. Mas o fato é que se ela está numa relação como vítima, em algum momento ela vai ser o algoz. E aí não estou dizendo que ela vai ser o algoz naquela mesma relação, tá? Pode ser que sim, mas pode ser que ela manifeste esse algoz em algum outro lugar. Pode ser que ela seja o algoz de si mesma, inclusive.
É nessa linha que a gente tem que observar, sem taxar, sem rotular, enfim, sem julgar, né? É justamente ter esse olhar. Nossa, eu tô sendo a vítima, eu tô vivendo uma relação de vítima e algoz. Então, onde é que eu tô sendo o algoz? Com quem que eu tô manifestando isso? Será que eu tô manifestando isso com alguma outra pessoa? Se, por exemplo, na minha relação amorosa eu sou a vítima, será que eu tô sendo o algoz no meu trabalho? Será que eu tô sendo algoz com pessoas que eu não conheço? Será que eu tô sendo algoz na minha família? Será que eu tô sendo algoz comigo mesma? Então esse é o ponto mais profundo da gente observar, porque se tem uma coisa que eu te garanto é que se você está numa polaridade, você também está na outra. Porque essa é uma lei. Essa é uma lei do hermetismo, inclusive, que são essas sabedorias que falam de leis que regem, né, toda a organização. O universo não é uma bagunça, apesar de a gente parecer que está em muitos momentos no caos. Esse caos ele é organizado, então a gente tem leis que regem isso. E as leis herméticas falam disso, falam sobre, né, o todo é mental, falam sobre a lei da correspondência, né, que é justamente essa lei do espelho que a gente falou no vídeo anterior. Então, o que está fora é como o que está dentro, o que está acima é como o que está abaixo, né? E a polaridade também é uma dessas leis herméticas, né? É uma dessas leis que fazem que a gente enxergue o mundo de fato pela ordem com que ele foi criado. E a gente não precisa ter um entendimento completo, porque a gente está aqui vivendo, né, essa vida, tentando assimilar mais ou menos, né, as coisas que acontecem, mas essas leis elas ajudam muito. E o convite é para que a gente possa olhá-las, né, observá-las na prática, para que não seja só um conceito mental, né? Então não precisa acreditar, mas observa. Talvez nessa observação você vai constatar que sim, existe uma polaridade. Sim, dentro de uma polaridade também existe a outra. E eu falo por experiência própria no meu processo, em tudo que eu vivi, eu, além de entender conceitualmente, eu sempre gostei de trazer isso para a prática. Será que isso realmente está fazendo sentido? Essa lei da correspondência, do espelhamento, é assim, sim, baseado em tudo que eu integrei, com certeza, né? O espelhamento, ele acontece e a polaridade também acontece. Isso é muito interessante. Então, trouxe aqui o exemplo vítima e algoz, mas vai para a relação do rejeitador e do rejeitado, né? Inclusive, o rejeitador está espelhando a minha própria rejeição. Então, o rejeitador, ele tá nesse jogo dual com o rejeitado. O rejeitado, ele atraiu um rejeitador, porque em algum nível ele também se rejeita, se o lado de fora é um espelhamento do que tá dentro. Então, é por meio dessas nuances que a gente começa a entender mais profundamente onde a gente está e o que a gente precisa olhar para o nosso processo para a gente conseguir sair dessa dualidade, para a gente conseguir se retirar desse jogo. Se a gente não quer mais atrair relações de rejeitador e rejeitado, a gente precisa parar de rejeitar alguma coisa. E aí vale a pena investigar dentro do seu processo, né? E a gente precisa também, no momento em que for rejeitado, tomar cuidado para não virar o rejeitador e, de alguma forma, sair disso. Não perpetuar o padrão, não reproduzir, porque enquanto a gente está vivendo essas experiências, a gente está ali reproduzindo, né? Então, o fulano me rejeitou, eu fui lá. Se não rejeitei o próprio fulano, vou rejeitar o ciclano. E por aí vai, a gente não se dá conta de que no fundo, a gente está o tempo todo emanando uma informação. E o que o universo faz, como eu comentei também, ele traz o restante por ressonância. Então, se eu emanei a rejeição, em algum nível, o que ele vai me trazer? A rejeição também. Então, observa na sua vida quais são os padrões duais que estão aparecendo. É a vítima e o algoz? É o rejeitador e o rejeitado? É o controlador com o submisso? É o dependente com o independente? O que está se manifestando? Observa isso, observa na sua vida, e se você quiser se retirar, você precisa interromper essas ações dentro de você.
Se você é a vítima, você tem que em algum nível parar de ser a vítima e o algoz. Se você é o rejeitado, você precisa parar de ser o rejeitador e também o rejeitado. E quando eu digo parar, é parar de se comportar como um rejeitado, como uma vítima. E para isso a gente precisa observar muito as nossas ações no dia a dia, o que é que a gente está fazendo, o que a gente inconscientemente acaba reproduzindo aqui. Se eu sou a vítima no relacionamento, talvez eu seja vítima na vida e eu não me dei conta disso. Eu tô o tempo todo ali reclamando e acho que eu não vou conseguir e não me mexo e eu tô ali, fadada ao fracasso, porque é o céus ou a vida. Então, e aí, de novo, não estou dizendo que dentro do relacionamento não exista um contexto que realmente te faça vítima, mas eu tô trazendo uma perspectiva para a gente ampliar para além desse contexto, né, que a gente vive para a vida, porque no fim do dia são reproduções de frequências energéticas. Não importa tanto o enredo, a historinha, a gente está reproduzindo linhas energéticas. Você já percebeu? Às vezes é uma história, né, um padrão que está ali rodando. Ah, aconteceu no trabalho, aconteceu na família, aconteceu com os amigos. Isso tudo é o quê? É o enredo. O que está por trás? É a mesma coisa. É a mesma energia. É para isso que a gente tem que olhar. Porque a gente não se dá conta, mas a gente está o tempo todo manifestando e emanando isso. Então, sim, observa. Embora o contexto de uma vítima dentro de um relacionamento possa ser extremamente desafiador, em muitos casos é, e a gente tem casos inclusive extremos disso, esses a gente traz um parênteses porque tem muitas questões envolvidas e de forma alguma a gente também pode simplificar essa questão, né? São muitas camadas dentro de um processo, mas vamos trazer aqui situações mais do dia a dia, né? Não tão extremas como a gente vê por aí, até de vítimas que sofrem abusos, agressões, enfim. Isso a gente deixa para uma outra caixinha em um outro momento, porque exige uma profundidade bem maior do que essa que eu tô falando aqui agora. Mas vale a pena a gente ampliar essa perspectiva, vale a pena a gente trazer esse olhar, porque isso vai virar muitas chavinhas dentro dos nossos padrões, dentro dos nossos comportamentos, que a gente pode não estar prestando atenção. E se a gente, de novo, quer se retirar daquele padrão, a gente precisa ter consciência de onde esse padrão se manifesta. E aí, cortar a ação que perpetua aquele padrão. Reflete, observa, veja essa dualidade nos seus relacionamentos, use os relacionamentos como esse grande portal. Em breve eu trago mais vídeos para a gente aprofundar justamente essas dinâmicas de vítima e algoz, rejeitador, rejeitado, controlador, submisso e por aí vai, dentro de todas essas perspectivas.